Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma longa conversa sobre a psicanálise e seus desdobramentos na nossa vida. Eu sou a Roberta Rodrigues. Eu sou a Carolina Martins e o episódio de hoje é Ações Práticas para a Afirmação da Diferença. Você já leu O Pacto da Branquitude, da Cida Bento? E o livro Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo, da Lia Weiner? Tem também Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, Tornar-se Negro, da Neuza Santos, A Cor do Inconsciente, da Isildinha Batista Nogueira, entre tantos outros. Não é muito de ler? Tem o pequeno manual antirracista da Djamila Ribeiro. Como o próprio nome diz, é bem pequeno e muito instrutivo. E o Ailton Krenak, você conhece? Os livros dele também são bem fininhos e trazem consigo uma imensidão de sabedoria. Essas perguntas podem gerar incômodo, vergonha, desconforto, mas é preciso que a gente comece para ontem a nos fazer questões como essas. E essa é só uma das pontinhas do iceberg. Há tanto para ser visto, revisto, questionado, e se não pudermos tolerar o desassossego que essas perguntas geram, não poderemos fazer nada além de dizer, não, eu não sou racista. Djamila Ribeiro fala em seu pequeno manual que ela, mesmo sendo filha de um militante negro e sempre ter debatido em casa questões como essas, teve dificuldade de perceber as nuances que envolvem o racismo. Imagina para quem refletiu pouco ou nada sobre esse tema? Não há como pensar o racismo, a branquitude, a intolerância com os povos indígenas e as ações afirmativas sem revisarmos a nossa própria percepção de nós mesmos e do mundo. Implica perceber que mesmo quem busca ativamente a consciência racial já compactuou com violências contra grupos oprimidos. O racismo no Brasil, portanto, é estrutural, está na base de como aprendemos como as coisas são. E na nossa história, como bem coloca Neuza Santos, a escravidão de negros definiu o negro como raça, posição social inferior e demarcou o seu lugar, a maneira de ser tratado e os padrões de interação com o branco. E quando dizemos nossa história, ela nos pertence, é de onde viemos, quer a gente queira ou não. Os indígenas, por muito tempo chamados de índios, como se fossem todos iguais e inferiores, pois atrasados em relação ao uso das tecnologias, foram, na realidade, os primeiros a povoar território. E, portanto, os diferentes não eram eles, mas quem invadiu e explorou suas terras, que não estavam sem donos. Elas lhes pertenciam. A partir dessa construção perversa, cria-se desigualdades e abismos entre quem possui ou não direitos assegurados em nosso país, o que torna a questão muito mais complexa, pois o racismo e toda forma de intolerância não são simples atos da vontade de um indivíduo, mas é um sistema de opressão que nega direitos. Como combater algo tão profundamente arraigado e organizado? Daí entra a necessidade de ações que exigem não só afirmar-se não racista, mas de fato se posicionar contra o racismo e a desigualdade. A pergunta que precisamos enfrentar e conversar hoje é: o que você está fazendo ativamente para combater o racismo, a violência e a opressão? Para nos ajudar a enfrentar essa difícil e urgente questão, temos aqui com a gente uma pessoa muito envolvida, engajada, articulada e que tem muito a contar para a gente sobre o projeto Ubuntu, do qual foi a primeira coordenadora, para que possamos, então, nos inspirar e partir para a ação. Eliane, no tempo de um áudio, conta para a gente, quem é você? Que prazer estar com você. Um prazer enorme. O pessoal de São Paulo que eu tenho um carinho assim, né, muito, muito especial. Né? O pessoal de Ribeirão que me cravou boas lembranças, né, de amor, de recepção, de afeto, que precisamos em tempos de intolerância. Eu me chamo Eliane Graça Ferreira Nogueira, sou gaúcha, do interior do Rio Grande do Sul, lá na pontinha do Rio Grande do Sul, Uruguaiana, e cheguei muito jovem a Porto Alegre, muito crua, certamente muito intolerante, certamente, obviamente, muito preconceituosa. Eu fui fazer a universidade, eu entrei com 18 anos, né? E a faculdade de psicologia, eu sou psicóloga e hoje sou psicanalista, membro titular da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre.
vou tentar ser breve, em poucas palavras, tem uma história que eu fui descobrindo tardiamente. Então, eu acho um avanço, eu acho um alento este tipo de programação, de situação que vocês promovem, porque, de alguma forma, a gente vai atingindo as novas gerações. Eu escrevi recentemente um artigo para minha neta, que vai sair em breve, né, no livro que eu estava comentando com vocês. O meu artigo se chama One Nine. One Nine em africano quer dizer essência e aceitação, que é a tradução do amor. A minha neta já é uma criança menos intolerante por conta disso tudo. Então, eu venho a Porto Alegre, vou estudar psicologia, me formo, e neste meio de caminho, meu pai, que era um homem um pouco mais erudito, conhecia um pouco mais de algumas coisas, me dá as obras de Freud, eu entro em contato com a psicanálise. Então, Freud foi muito edípico para mim, né? Então, por via de meu pai, eu entro, né, em contato com Freud, que ficou, então, meu pai da psicanálise de fato e de direito, do carinho dele, e vou tentar ser psicanalista. Aí vocês vão entender o que eu quero dizer. O que aconteceu? Eu me formei em 1981, eu tenho 40, vou fazer 44 anos de formada este ano. É muito tempo, né, gente? Estou indo para quase 50 anos daqui a pouco, é uma loucura, né? Já sou, como meus filhos dizem, já sou idosa. E neste espaço de tentativa de ser uma psicanalista no Sul, eu descubro que não posso. Eu descubro que a sociedade de psicanálise do Sul, do Rio Grande do Sul, a nossa, que tinha uma na época, não aceitava psicólogos. Compreendem? Uhum. O esquema de exclusão já começava ali. Eu entrei em contato muito direto com isso. A maioria, né, era a última sociedade do mundo a não aceitar psicólogos. E o Sul, vocês conhecem, tem uma fama ruimzinha de conservadorismo, de racismo e de preconceito. Mas a gente luta, ok? A gente luta. Muitos de nós estão nessa batalha. O que tinha lá? Médicos, homens, brancos e cis, né? E aquilo foi um marco para que eu pensasse sobre essa questão de exclusão, de minorias, né, de preconceito, de intolerância. Mas aquilo ficou um pouco no pacote durante alguns anos. E eu estudava com uma pessoa que vinha da Argentina e que me disse: Eliane, espera que nós vamos fazer uma outra sociedade. E de fato aconteceu. Anos depois, existia a Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, que aceitava psicólogos, aceitava a diversidade, aceitava uma série de coisas. Claro que houve uma série de mudanças, né, ali, o contexto, tudo é zona de contexto, ok? De coisas mais antigas, mais conservadoras, mas aquilo mexeu profundamente. E aquilo ficou guardado em mim durante os anos. Eu não sabia, por exemplo, eu não me entendia que eu era racista do porte que eu era. Eu não sabia lidar com esse termo branquitude. Eu não entendia essas coisas. Mas, ao longo do tempo, isto foi entrando em mim de uma forma, assim, meio que por osmose, né? Um negócio que foi indo, foi indo. Então, eu em seguida, fui trabalhar no Estado. Não aguentei muito, porque o Estado, né, nesse sentido, cargos públicos aqui no Sul são muito, assim, acomodados, né, não todos, mas na maioria. E depois eu fui para a universidade. E na universidade deu-se muitos fenômenos, né, muitas questões, uma universidade quase que toda branca, paga, etc. E aí comecei a entender e a tentar trocar currículo, comecei a ficar briguenta, comecei a ficar, né, exercitar um posicionamento, até que entrei, então, para a formação, antes dos anos 2000, eu tenho 20 e tantos anos de formação analítica, faço quase 30, e fui exercer e fui fazer aquilo que eu realmente queria, né? Eu fui, durante esses anos, em algumas instituições, fui diretor de ensino, fui diretora científica, da minha sociedade eu fui diretora científica em 2017, escrevi artigos, enfim, né, para livros, revistas, enfim. E agora, então, sai o primeiro livro organizado por mim e pela Rosa Skeff, que é o livro do mundo. Né? Nós estamos tomando uma surra para entregar ele agora, para a gente lançar em abril, vou avisar você. Então, essa história, ela vinha se desenrolando, né, e durante um tempo eu fui permeada de experiências como ter ido na exposição de Freud, no Rio de Janeiro, nos anos 90, com um grupo
de colegas que estudavam comigo Freud. Freud já era o meu preferido desde a vida, né? Eu dizia que eu brincava com as pessoas, não, eu durmo com Freud e fico com o Winnicott. O Winnicott é meu ficante, mas com quem eu durmo mesmo, meu marido é o Freud. E fomos nessa exposição, e nessa exposição a gente conheceu uma ícone chamada Maria Elzira Perestrello. A Maria Elzira nos apresentou a história da psicanálise. E, lendo a história da psicanálise, acreditem vocês ou não, a gente descobre Juliano Moreira. A gente achava que a psicanálise no Brasil era completamente branca. Não, não era verdade. Tinha Juliano Moreira, tinha Virginia Vicudo, e produzimos, no ano 2001, um texto chamado A Cor da Psicanálise. Eu já era antirracista e não sabia. Eu já era antirracista da minha vida e não sabia. Mas eu era racista até o dia 18 de julho de 2020. Foi um evento na minha sociedade lá. Estávamos em plena pandemia, vocês imaginam, né? Tinha sido decretada a pandemia em março, era julho de 2020, com Inácio Paim Filho. E o Inácio berrou, gritou, como só tem um negro neste estado, e tem 7, 8 no Brasil. E começou a falar de racismo e eu fiquei paralisada. Jogou para nós brancos tudo que nós não víamos e não sabíamos. Eu fiquei, durante 1 hora e pouco, eu só chorava, feliz e contente, chorando. Até que a presidente, Anny Marlise Rodrigues, decide que aquilo vai continuar e que nós vamos fazer uma reunião. Nesta reunião surge um grupo para pensar o racismo e, neste lugar, entro eu como primeira coordenadora do que chamamos Projeto. Depois eu conto melhor para vocês o restante. Isso me compôs de 2020 para cá. Então, a partir daí, eu estudo, eu faço podcast, eu já fiz alguns, eu vou a lugares como Ribeirão, Brasília, Fortaleza, Rio, né, com o Círculo Psicanalítico do Rio, com a Sociedade de Fortaleza, em São Paulo, o pessoal de São Paulo também solicitou na época, o pessoal de São Paulo que está com a Comissão Virginia Vicudo. Mas Porto Alegre avançou, né? E nisso avancei eu junto. Hoje eu sou, como eu disse na Bienal de Ribeirão Preto, eu sou uma racista em desconstrução, né? E tento o máximo que consiga ser antirracista, como diz a Djamila, né? Não basta dizer, tem que fazer, né? É preciso ser antirracista. Um prazer imenso de estar aqui com vocês. Eu saí da coordenação, hoje a coordenadora é Anny Marlise Rodrigues, eu sou atual coordenadora do Núcleo de Estudos sobre Colonialismo, Racismo e Desigualdade. Então eu sigo na luta, né? Eu sou casada, tenho 3 filhos lindíssimos e uma neta ruiva, de cabelo vermelho, maravilhosa, de 2 anos, uma filha psicanalista, um filho médico pneumologista e um filho arquiteto. Eu originalmente seria arquiteta, mas deu uma louca lá, eu fui ser psicóloga e depois psicanalista. Então, é uma longa trajetória de vida e hoje em dia mais sofrida no melhor dos sentidos, né? Porque eu tenho certeza que eu já sou uma pessoa melhor, tenho certeza que eu ajudo a mim própria, né? Ajudo no sentido de me cutucar, a minha família, os meus amigos. Espero que o público que está assistindo fique minimamente tocado com as nossas falas, para que eles possam pelo menos pensar, sabe, Roberta e Carolina? Se puder pensar, já está bom, né? Eu entendo desta forma. Num primeiro momento não precisa sair fazer nada, porque às vezes a gente acha que tem que sair dando dinheiro, né? Não adianta, tem que pensar o mais profundamente que consiga. O racismo é uma chaga e a pessoa não entende que está sendo comida por dentro. Quando ela é atingida, quando alguém dá um remédio, ela recua e diz que não tem e que não é. Espero que tenha me descrito minimamente. Eu fui te acompanhando aqui e a gente gosta muito dessa parte da apresentação, sabe, Eliane? Para mim é a melhor parte do podcast, porque é muito gostoso conhecer as histórias das pessoas que topam estar aqui com a gente e tudo mais. E aí fui pensando assim, tanto de coragem que tem, né, envolvido em você poder olhar para isso tudo e sustentar isso e se envolver e tudo mais. Mas isso que você acabou de dizer, que é uma chaga, sabe? É tão isso, porque a gente
Tem uma frase que sempre fica na minha cabeça, né? Que nós só somos porque nós somos uns com os outros, né? Juntos. E se você segrega, né? Se existe essa coisa segregadora, claro que faz muito mal para quem está segregado, mas faz mal para quem segrega também, né? Então, se der para pensar, já é muito, porque a maior parte das pessoas acho que nem pensa. Grande parte das vezes, sobre muito desse assunto, assim, dói pensar, né? Você sabe que o nome Ubuntu nasceu aqui na praia onde eu estou agora. Meu marido é jogador de basquete até hoje, tem 71 anos e ainda joga basquete. E nós estávamos assistindo um documentário sobre um técnico americano negro. Eu estava ali, por um acaso, sentada, e ele disse que seguia a filosofia Ubuntu africana. Não me perguntem por quê, eu sentei e fiquei escutando. E ele dizendo que era uma ideia de coletivo a partir de um movimento da África que dizia que eu sou porque nós somos. Eu dei um pulo na poltrona, fui para a internet e tínhamos um nome. Tínhamos um nome. Então, aquele grupo que se formou a partir dos grupos do Inácio tinha um nome, Ubuntu, como queiramos, né? O som que queiramos, não importa muito, desde que a gente entenda a essência do que é isto, que é o coletivo. A gente perde, a história do capitalismo deixa perversos e cruéis com os nossos próprios desejos, com as nossas próprias satisfações. A gente pensa muito pouco sobre o outro. E o outro está ao nosso redor, nas nossas casas, nas nossas domésticas, olha a palavra, tá? Domesticar. Os negros vêm da época da escravidão. Domesticado era o negro domesticado, porque se imaginava que o negro era um bicho bruto, né? Imagina que eles eram, porque vieram em torno de 4 milhões de negros para o Brasil. Então, quando eles vieram, eles ficavam enlouquecidos, eles morriam pelo caminho, eles perdiam suas famílias. Aqui, a primeira providência que se tomava era separá-los das famílias, para eles não terem mais sentimentos e afetos. Olha que louco, né? As crianças por um lado, mulheres por outro, homens fortes, homens fracos, assim, se tratavam como bichos, né? Os pequenos nós vamos dar um pouco de comida, né, feito João e Maria ali, para depois servir de alimento de alguma coisa. Então, a branquitude, e este é um nome que eu também aprendi, né, é de uma crueldade absurda. E nós a exercemos no cotidiano. Por isso que eu contei para vocês que assim, eu não sou uma chorona acostumada, eu não fico chorando pelos cantos e tal. Por que uma pessoa como eu, lá pelas tantas, né, mais calejada, mais velha, fica chorando num grito de um negro dizendo, tipo, o que vocês estão fazendo? O que nós estamos fazendo? Como nós exercemos uma psicanálise completamente branca e exercemos, eu não sei se vocês sabem, que nós temos em torno de 2% de negros no Brasil, um país de 56%, 56,2%, uma coisa assim, de negros e pardos. É inacreditável essa desigualdade. Então, por isso que eu digo assim, se as pessoas pelo menos puderem pensar, que foi o que eu fui fazer, eu fui pensar o que eu estava fazendo, em seguida o que nós estávamos fazendo, e terceiro, tá, o que a gente vai fazer? Quando eu fui estudar, fiquei ainda pior. Eu ficava cada dia pior. Quanto mais eu estudava, mais eu me dava conta do que eu fazia e do que eu não fazia. A gente perpetra o racismo na rotina, gente, na rotina. Nos salários, no olhar, no passar reto, no aceitar as periferias. Então a gente está ali e não sabe, e não entende. Então quando nós fomos olhar que a nossa sociedade tinha um único, aliás, essa sociedade, no Rio Grande do Sul tinha um negro, sociedade é pouquinho, né? Um negro psicanalista no Rio Grande do Sul, né? E em algumas federações lá, alguns estados absolutamente nenhum, a gente se deu conta que tinha alguma coisa muito errada com tudo isso. Então, podemos falar sobre isso, enfim, dessa experiência, que é uma experiência visceral. Ela não é uma experiência de grandes entendimentos, ela perspassa pelo corpo, pela mente, e a gente vai consultando lembranças, né, desde a infância, e vai dando uma dor, nós mulheres, uterina, como chama, de dentro. Eliana, é tão bom te ouvir, assim, eu estou tão feliz de você estar aqui. Pensar por si só sempre é muito difícil. Nós começamos o podcast em 2020. E a gente fez o 3º episódio sobre racismo. E porque na época foi a época que teve toda a questão do movimento Black Lives Matter, né, do assassinato do George Floyd. E aquilo mobilizou
a gente a pensar, a gente precisa falar disso. Aí a gente fez o episódio. Aquilo já mexeu muito comigo e com a Carol, porque acho que tem alguns aspectos que, assim, como você disse, são individuais da nossa história, e tem outra coisa que tem a ver com o coletivo, porque o podcast hoje a gente entende que é um terceiro que surgiu de mim e da Carol, né? Tanto que hoje a gente tem o nome registrado, a nossa marca registrada. Então, acho que eu vou te contar um pouco da história do podcast em relação ao assunto, né? Então, lá no nosso início, a gente fala disso, porque tudo aquilo explodiu, que todo mundo dentro de casa, na pandemia, pensando mais sobre isso. Dali, a gente demorou muito tempo para falar de novo, que foi ano passado, ano retrasado, que a gente chamou, né, a Josiane e a Josimara para falar de branquitude, e mais branquitude, né, na verdade. E a cada vez que a gente se deparava com isso, né, com o quão pouco a gente fala, o quanto a gente precisa falar, o quanto a gente precisa pensar, tinha que acomodar ou desacomodar, acho que desacomodar o lugar comum e acomodar uma nova dor. E aí eu estava fazendo roteiro, né? A gente se divide, eu estava escrevendo roteiro para esse nosso encontro, e a Carol virou para mim e falou assim, amiga, mas a gente não vai falar também, a gente não vai falar de ações afirmativas, porque eu só tinha escrito sobre o racismo com o negro. E aí eu falei, Carol, eu não sei nem por onde começar para escrever sobre os indígenas, eu não tenho nem vocabulário. E se dar conta disso é muito difícil. Aí eu fui começar a ler e procurar e ler, fiquei sabendo que a gente tem mais de 300 etnias indígenas no Brasil. Então, assim, pensar isso tudo traz muitas implicações. Quando a gente começou a fazer os episódios, acho que foi o segundo, que me mobilizou muito. Eu comecei a conversar com a minha família sobre. E aí minha avó trouxe, que na nossa fazenda, ela, menina, chegou a ver escravo, a ter escravo. Não tá longe, né? Foi tão arrebatador. Não tá longe. Boa. Exatamente, não tá longe. E não tá longe em vários sentidos, né? Porque é ver isso em mim, é a minha história. Eu falo no meu artigo chamado One Nine, este livro que vai sair do Boom, sobre a minha babá negra, da dor da escravidão dela, da dor do que era feito com ela, do amor que eu tinha, né? E já era é uma história, né, uma história longa, digamos assim. Eu mando para vocês depois, quando a gente vê o livro, eu mando para vocês que o que se fazia na época, né? Não, a escravidão que durou em torno de 300 anos até a famigerada Lei Áurea, que aquilo foi uma pressão, aquilo não foi uma conquista, era uma pressão europeia. E o que eles fizeram? Eles jogaram os negros para eles pedirem de novo para serem escravos, só que aí escravos remunerados com a comida, né, e com o trabalho, que foi mais ou menos isso que se perpetuou nos de mais de 200 anos. Né? Nós não nos livramos completamente da escravidão. Então é muito, muito triste a gente ver, né, como a escravidão, e a história com os índios também, né? Eu tinha na minha infância uma jovem índia, foi um caso famoso no Brasil, filha de um casal, de um indigenista com uma indígena amazonense, que tiveram uma filha, e ela morreu, e ele trouxe para a minha cidade uruguaiana, e a menina se criou ali, completamente desadaptada. Então a gente via, como se chama no Rio Grande do Sul, as barbaridades, a gente chama assim, que se perpetrava pelo preconceito, pelo racismo, por tudo, né, que nós brancos, costumamos achar que temos o dom da eugenia. A gente acha que a raça branca é a dominante. Não é verdade, né, mas a gente dá jeito de fazer com que seja, porque as comunidades indígenas estão minguando ao longo do tempo, porque se avança em relação a elas, né? Os negros nos quilombos, né? Os índios nas reservas e nós ocupando todo o restante. Nós brancos ocupando o restante. E não é diferente das periferias. Vá nas periferias de qualquer cidade brasileira, qualquer, e você vai achar negros, pardos e índios. O projeto Ubuntu, o projeto que eu comecei coordenando, né, em 2020, ele é dirigido a negros, pardos e indígenas. E agora a gente vai tentar votar em assembleia, quilombolas também, que são os resistentes o aquilombamento deles é uma força de resistência a uma terra, a um lugar, que eles sejam reconhecidos como uma etnia, enfim, é toda uma coisa bacana. Nós estamos estudando, a gente está vendo, a gente está com eles, mas já vamos colocar no nosso projeto
que em algum momento depois falamos sobre o projeto Ubuntu, né, que são as ações antirracistas, que é quando a gente se dá conta, que primeiro, como se diz no Sul, Carolina e Roberta, gurias, a gente chama aqui de gurias, né? Primeiro a gente tem que estudar, que chega a ser feio não saber, e a gente não sabe. E por que a gente não sabe? Simples, porque isso não é estudado no colégio, não é estudado na universidade, não é mostrado na TV, blá, 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 blá. Se tu vai numa novela, se tu vai num programa, ou ia pelo menos, tu não encontrava, antigamente, né, negros em funções de relevância. Tu encontrava negros em funções subalternas, empregado, motorista, servente, bandido, de preferência bandido. Como vocês não, mas eu fui criada vendo filme de faroeste. O que era o filme de faroeste? O mocinho era o do Forte Apache, que tinha lá o branco, e o bandido era o índio. Então a gente torcia para matar o índio, né? O índio era mau. E assim a gente recebeu essa cultura emprestada, achamos que estava super bom. Eu fui criada no período de ditadura, eu nasci em 1958, a ditadura foi em 62, e minha infância e minha adolescência cravadas por esse tipo de conceitos, né? Então, o susto que eu levei de mim, porque não foi o Inácio, eu levei um susto de mim, de Eliane, racista, muito racista, vergonhosamente racista. Quando eu fiz um podcast com a Débora Medeiros, do Rio, pelo pessoal de São Paulo, da FEBRAPSE, a sensação menos complicada que eu tinha era vergonha. Tinha vergonha. Falava e ela me contestava e eu achava bom. Eu ficava quieta em muitos momentos, silenciosa, deixando ela me ensinar, sabe? E isso é uma coisa que a gente, talvez vocês são mais jovens, quando às vezes a gente tem aquela escuta que a psicanálise nos ensina, mas a escuta da dor, quando é uma escuta interna, a escuta da dor, ela vai cravando, vai ficando e ela reverbera um tempo. Foi isso que eu senti com a fala do Inácio Paim Filho, que é um dos únicos negros psicanalistas brasileiros. Ele, Vânia Cidade, Josiane de Ribeirão, mais 4 ou 5 pessoas que lutam, né, bravamente para se mostrarem psicanalistas negros relevantes numa sociedade de 90, hoje em dia menos, 96, 97% branca. Vocês sabiam disso? A sociedade, a FEBRAPSE no Brasil, tem 95, 96, 90 e pouco de branco. Eu acho isso tão importante de dizer, porque a gente ainda vive um momento em que precisa defender o porquê de ter ações afirmativas, o porquê que precisa viabilizar o acesso de pessoas não brancas a alguns lugares. E para mim é tão esquisito ainda ter que ficar defendendo isso, parece que já está posto, e não está, na verdade, né? Dizer isso é essa questão. Essas pessoas não estão lá por quê? Né? E mesmo que algumas possam não querer, elas não querem estar lá por quê também, né? Eu acho que isso que você está dizendo, Eliane, é tão, tão, tão importante, porque a justificativa já está aí. Não, assim, Carolina, nós somos racistas. Não adianta negar. Tu é, Roberta é e eu sou. Nós somos. Nós, entre aspas, né, nascemos assim. A nossa cultura, olha o Brasil, gente. Olha a nossa infância, a nossa adolescência. Cravada, nascer branca é nascer cheia de privilégios. Nascer negra, preta, como eles dizem, eu acho lindo esse nome, preta, né? É já estar condenado a um lugar social privado desses privilégios. Então, é muito complexo isso, muito complexo, porque está dentro da gente. A história do racismo estrutural é uma belíssima palavra que vem da turma do Silvio Almeida, da Ludmilla. Ludmilla é ótima. A Ludmilla é uma cantora que também batalha por isso. A Djamila. Vale a referência. A Ludmilla, ela também briga com as coisas. E vários, o Emicida, eu gosto muito do Emicida, eu sigo o Emicida. Quando eu fiz a despedida da coordenação, eu botei uma música dele, Tudo que a gente tem é nós. É Principia o nome. Né? A gente sempre chora, né? Mas, enfim, falando das ações antirracistas, Carolina, já entrando nesse assunto que eu acho de uma relevância absurda, porque assim, mas por que precisa? Vocês não têm ideia do que nós ouvimos na nossa sociedade sobre por que precisa. Eles podem entrar quando eles quiserem, ninguém está impedindo. Sério?
Então, quem é que paga 3, 4 mil reais de análise 3, 4 vezes por semana? Quem paga esse dinheiro? Porque eles estão em cargos subalternos, nas periferias da cidade, as oportunidades são menores, eles são vistos como menores. A gente está na rua, e o Sul é muito assim, a gente está andando na rua e tem um negro, tu já te assusta, né? Já tem aquele, né? Pode ser um assaltante. Somos assim, estruturalmente assim. E eles ocupam esses lugares porque não tem outros, né? E as pessoas nos diziam muito claramente, não vejo necessidade, a gente pode fazer o que vem fazendo. E aí eu pergunto para vocês, muitas sociedades psicanalíticas do Brasil têm ali os seus centros de atendimento, que podem ser feitos por negros, enfim, etc. Né? E é porque todo mundo disse, não, mas a gente tem serviços clínicos onde eles podem se tratar. Certo. Então, por que só tem 10, 12 negros psicanalistas no Brasil desde a sua fundação? Por quê? Porque se esses locais, esses centros clínicos, né, de atendimento à população, que poderia atender a população negra e trazer eles em análise, né, para os institutos, por que não funciona até agora? Então me responda, a preços módicos, me responda, porque nem isso eles conseguem, porque não dá, porque vai tirar o pão do filho, vai tirar a possibilidade do livro, vai tirar a passagem, vai tirar, enfim. Esse episódio é patrocinado por Ana Luísa Guimarães, Anglophone English Curses, Escuta na Praça, @flaviana.psico, Francisco Alves, Iraci Pereira, José Roberto de Almeida, Lúcia Barbosa, Luiz do Nascimento, Maria Carolina Bisinotto, psicóloga Patrícia Pimenta, Sônia de Almeida e Terezinha Barbosa. A partir de R$ 21,00 você pode ser nosso patrocinador e também ter seu nome ou @ citado aqui. Acesse www.catarse.me/Desculpa o Áudio Longo e venha fazer parte do nosso time. Quem nos segue no Instagram já viu a grande festa que foi o nosso encontro para celebrar a primeira meta batida. Vem com a gente rumo à segunda meta lá no Catarse. Esperamos vocês. Então, gurias, né? Os gaúchos falam assim, então, gurias, foi aí que a gente se reuniu e começou a pensar sobre isso. Foi muito doloroso para todas nós. Nós éramos 7 pessoas. Tinha um grupo que se reuniu, vocês talvez perguntassem, como é que foi o Ubuntu, né? Como é que veio o Ubuntu? Foi deste evento que ninguém esquece lá na Brasileira, nós, 18 de julho de 2020, em plena pandemia. A partir daí, em 11 de agosto, nós fundamos o Ubuntu, foi a fundação do Ubuntu. Um tempo depois veio a história do nome, que eu fiquei enlouquecida com a expressão Ubuntu, que significa eu sou porque nós somos. Era tudo que a gente precisava. Porque a individualidade é algo que nos retira do olhar do outro, né? Então, a gente é composto, lacanianamente pensando, a gente é fruto, a gente existe pelo desejo do outro. E, de alguma forma, a gente precisa se pensar e pensar o outro junto. Quem faz família, quem tem filhos, eu agora com neto, né, a gente entende que tem uma zona de coletividade, mas nós não exercíamos isso. A gente ficava passivamente, confortavelmente, olhando de fora que não haviam negros, mas ninguém se dava conta. Então, neste movimento, a gente começou a se dar conta que não havia como simplesmente abrir ações afirmativas sem que nós trouxéssemos eles com a ideia de reparação. Foi uma palavra que foi, inclusive, muito questionada. Muito questionada. Reparação do quê? Vocês entendem a ironia? Reparação do quê? Não fui eu que fiz, isso é da história. Não, querido, foi tu sim. A gente faz na rotina, no dia a dia. A gente ouve isso. Para reparar, precisa assumir culpa, né? Perfeito. É isso. Aí é que entra, talvez, eu vou corrigir um pouco a tua palavra. Culpa é uma relação mais infantil. A culpa é antes da coisa castrante. Quando a gente realmente sente a diferença do outro, quando a gente passa edipicamente pelo corte e que tu precisa saber que tu é sozinho, né, que tem essa diferença, vem a noção de responsabilidade. A partir daí, a sensação é de responsabilidade. Agora, o que eu vou fazer é o gurizinho, a guriazinha, né, como a gente diz no Sul, entrando para o colégio, indo para o colégio com a mochilinha com responsabilidade. Então, a gente se deu conta que a gente tinha imensa responsabilidade.
sobre o fato de que até aquele momento, com todos as possibilidades, tem os locais, né? CAP, lá, Centro de Atendimento Psicanalítico da Brasileira, como tem em todas as sociedades, mas os negros não vêm. Se eles têm uma possibilidade, por que eles não vêm? A pergunta é simples, gente, por que eles não podem? E muitas vezes nem querem, porque eles querem uma reparação que nunca vem. A reparação começou, ela veio em 2012, com a lei das cotas, né? Isso é uma lição, porque a lei das cotas, não sei se vocês acompanharam, ela veio carregada de polêmica. Porque é coisa de esquerda, porque é não sei o quê, etc. Não, é uma reparação histórica, porque até então a presença dos negros na universidade pública era ínfima. Faculdade de medicina, nem pensar, não tinha negros. Tinha um em São Paulo, um em Minas, sabe assim? Ou dois em São Paulo, quem sabe? Um no Rio Grande do Sul. E as cotas democratizou de tal forma, porque obrigou o sistema educacional brasileiro a entender essa desigualdade. Esse é o termo, a desigualdade e a desumanidade. A partir das conversas com o Inácio, com o José D'Amico, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que nos ajudou, a Rita Sobreiro, que são das universidades lá que trabalham com as cotas, né? A Vânia Cidade, nós começamos a entender o lado do negro com a desigualdade e com a absoluta falta de oportunidade diante da realidade deles. E nós decidimos que a bolsa seria paga. Então, a bolsa formação do projeto Ubuntu da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre paga integralmente. É uma coisa linda. Depois, com o passar do tempo, eles dão uma pequena cota. Esta cota vai para outras bolsas, para ajudar as novas bolsas que vão entrar, à medida em que eles vão tendo supervisão e pacientes, e blá, 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 blá. Mas é pequena. É só como uma coisa simbólica da participação deles dentro do projeto. A bolsa, ela é praticamente toda paga durante 5 anos. Então, eles já estão, nós já temos hoje 5 pessoas em formação analítica na Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, com bolsa integral. Estamos muito felizes com isso, porque provavelmente, e agora eu vou dizer uma coisa que não é boa, seja a única sociedade no mundo que pague bolsas, pague integralmente bolsas para a formação. Porque de resto não são pagos, porque as pessoas entendem que dá problema, que não se consegue dinheiro. É verdade, não se consegue dinheiro. Por que não se consegue dinheiro? Porque nós, brancos, psicanalistas, beijados, temos que trabalhar para que eles façam a formação. Nós temos que trabalhar e pedir dinheiro para outros brancos. Quem é que quer isso? Muito pouca gente. Mas o projeto Ubuntu está funcionando de uma forma espetacular. Cada bolsista que entra já tem a sua formação integralmente paga. Entendem? Nós estamos juntando dinheiro quando a gente tem 5 anos de bolsa, que é um ano de, porque lá, não sei vocês, mas lá no Sul tem 1 ano de análise prévia, 4 anos de seminários. Então são 5 anos. Quando a gente tem dinheiro para isto, a gente coloca um novo bolsista. Então ele não corre risco de não ter a sua formação, de ninguém tirar dele a sua formação, ainda que se saia o Ubuntu. Então a gente está numa luta antirracista importante, sempre com esta dor, de ter sido, de uma certa forma isso está no nosso DNA. Sermos racistas endógenos, assim, A gente foi criado assim. Eu fui, não sei vocês. Aqui no Sul, o racismo é bravo, A gente diz que nós temos. Eu acho que em todo o Brasil, não acho que só no Sul, Às vezes já os gaúchos são muito racistas. Os gaúchos e o Brasil inteiro. Talvez algum estado que outro menos. Eu lembrei de uma fala do Paim, que ele veio aqui também em Ribeirão, no instituto que eu faço parte, que é o Instituto de Estudos Psicanalíticos, o IED, aqui de Ribeirão. Ele supervisionou um caso, e aí esse caso era um paciente que é do nosso projeto social, que oferece também atendimento para a população a valores mais acessíveis, ou até gratuito. No início era gratuito, depois começaram a colocar ali um valor bem baixo. As coordenadoras do projeto estavam contando para ele que quando chega essa pessoa, elas fazem uma primeira entrevista para conversar, para depois encaminhar para os psicólogos. E aí, elas perguntam, se a pessoa... Porque como é um projeto social, tem um monte de pessoas que estão lá dispostas para atender. Mas
não necessariamente a pessoa consegue escolher. Até porque, às vezes, chega algum paciente que as coordenadoras sabem que o aluno, porque lá nós temos pós-graduação, são todos formados, né? Mas ela consegue perceber pelo contato dela com os alunos que, tal aluno acho que atenderia bem ele, aqueles matches que a gente não sabe como vai ser, mas que a gente vai supor. E aí, mas se faz essa pergunta para a pessoa, né? Se ela gostaria de ser atendida, o que ela gostaria? De ser atendida por homem, mulher? E aí, o Paim teve uma fala muito legal no evento, que ele disse assim, mais importante do que a resposta da pessoa é poder fazer a pergunta. E que me fez pensar ele em é algo. maravilhoso. Ele é, né? Ele teve aqui também no podcast, ele é incrível. E me fez pensar, porque olha, o raciocínio que eu fiz imediatamente e a análise desses candidatos? Eles podem escolher quais analistas que eles vão fazer a análise didática? Como que, de fato, fazer uma ação afirmativa tem que contar com como essa pessoa vai se manter lá? Porque eu fiquei aqui pensando, se é uma sociedade que as pessoas ainda não fizeram esse letramento, é todo psicanalista que vai topar receber esse candidato? Não. Não, simples assim. Então, a gente já de cara começamos o letramento na nossa sociedade. Se criou um grupo de estudos sobre colonialismo, racismo e desigualdade, hoje é núcleo, e com eventos, com estudos de vários autores negros. Pouco fizemos, o ano passado, fizemos um evento super bonitos, assim, né, de letramento para a nossa sociedade, sociedades que queiram. Então, não é assim, não é simples assim. E fizemos um pedido aos nossos colegas didatas, né, que podem atender, quais os que gostariam de fazer o atendimento. E vieram alguns. Então, são essas pessoas com quem a gente eventualmente conversa, que participam dos eventos, são convidados, estão circulando junto conosco, que fazem esse atendimento. E uma coisa interessante, quando a gente começou a pensar na Bolsa Formação, que grande parte do que nós estamos falando, né, são ações afirmativas, nós começamos a pensar de que se nós deixássemos a responsabilidade sobre o negro ou o indígena, né, provavelmente ele faria o que sempre faz em situações assim, com pessoas de privilégio, ele se recolheria, porque a gente faz isso, né? A gente se impõe como branquitude e ele se recolhe. Então, muitas pessoas acabam deixando, indo embora, etc. E a gente tem uma dívida. Então, esta dívida precisa ser paga. E isso é o que a grande maioria das pessoas que trabalham com este tema entendem. E o Inácio ele é do projeto Ubuntu, ele é, na verdade, o fundador moral, né, se a gente pode dizer dessa forma, e ele está conosco, né? Eu fui a primeira coordenadora, mas a pessoa que chamou, efetivamente, foi o Inácio, depois a Anne Marlise, que era presidente na época, e depois, então, eu fui por 2 anos a coordenadora do projeto. E aí a gente começou a chamar pessoas, né, explicando para vocês como é que o projeto começou, a chamar pessoas para fazerem doações. Para nossa surpresa, veio bastante gente, e bastante gente de fora das instituições. A gente começava a contar o projeto e as pessoas ficavam muito sensibilizadas, porque a gente dizia assim, se nós não pagarmos, se nós não garantirmos toda a formação dessa pessoa, qualquer dificuldade que ela tem, ela vai sair como é normal dos colégios das crianças. Muitas vezes o colégio está gratuito, mas ele não tem comida. Muitas vezes na faculdade está ali como uma bolsa, mas ele não tem. Então, ele precisa desse dinheiro, que ele iria pagar pouquinho para uma série de outras coisas. Então, a gente tem que validar esta dívida. E foi aí, o Inácio mesmo foi um dos que propôs, ele disse, não, nós vamos fazer uma bolsa paga. E esta bolsa paga, ela não é tão pequena assim. É uma bolsa que se equivale aos valores de muitas pessoas que pagam na nossa sociedade. E esta pessoa recebe esse dinheiro todo mês para pagar a sua análise e a sua supervisão. Ela participa gratuitamente de todos os eventos da sociedade. Ela não paga rigorosamente nada. E a gente vê o racismo muito interessante, né? Assim, mas se eles já têm bolsa, por que eles não pagam? Sabe assim? Porque não, isso não é simplesmente dinheiro, isso é uma dívida que todos temos. Vai para a rua e olha, né?
vê quem está transitando de carro, vai para os bairros de melhor condição financeira, dá uma olhada, vai ver em quem está em condições subalternas. E fomos nós que fizemos isso. Isso é da branquitude e nós não nos responsabilizamos. Então, o projeto Ubuntu é uma zona de responsabilidade da branquitude. Né? Eu que sou branca, faço o meu meia-culpa bem feitinho e luto bravamente por isso. Já, agora vai fazer 5 anos, né, que a gente está nessa batalha, e confesso, assim, que tenho um quentinho no peito, assim, disso que se está fazendo. É pequenininho, gente, é pequenininho, de nadinha de pequeno. Mas a gente ter bolsas, em especial bolsas pagas, sabe? Para dizer assim, então a gente vai tirar do nosso, isso a gente vai tirar do nosso. Por quê? Porque nós temos de sobra desde que nascemos. Desde que nós somos pequenininhas, todos nós brancos temos de sobra. Não há por que imaginar que se tu der 100, 200, 300 reais, né, para alguém estar, pode ser tanto, pode ser menos, pode ser o que tu quiser, não vá fazer com que estas pessoas, por exemplo, não façam uma inclusão social de grande magnitude ao passar dos anos. E vai acontecer. Eu tenho muito orgulho de participar desse projeto, muito orgulho do nosso negro maravilhoso Inácio Paim Filho, que nos botou na prensa, gritou, entre aspas, conosco, nos chamou a nossa branquitude e disse, vamos fazer algo, vamos fazer alguma coisa, porque de alguma maneira a gente tem que aprender com aquilo que é a nossa base. A escravidão no Brasil construiu esse país e a gente não divide a conta. A conta é que eu digo dinheiro, né? Isso é tão nadar contra a maré desse capitalismo selvagem, excessivamente individualista. A questão não é nem falar só da essência do capitalismo, mas desse capitalismo que a gente vive, né? Porque inclui tanto redistribuição de renda, quanto não pensar só individualmente. É pensar coletivamente, tanto o outro quanto o eu dentro dessa coletividade. É muito bonito. Né? Eu acho que o bonito, ele não é nem o projeto em si, ele é lindo, mas é muito bonito ver você contando da prática dele, sabe? Do acontecer dele. É bem inspirador. Eu fiquei pensando, Eliane, assim, se você também pode nos contar um pouco da implicação disso nos atendimentos mesmo, né? Porque tem o livro, né, que fala da cor do inconsciente, e eu fiquei pensando que receber esse analisando, que a gente foi falando que não são todos que recebem, mas o que é receber, né, esse analisando? Porque eu acho que eu me demorei muito, depois que a gente começou a pensar mais nisso, que eu me vi recebendo uma criança negra e me fez pensar em todas que eu já tinha recebido, em que eu não tinha colocado família lúdica preta, que eu não tinha lápis de cores no consultório. E isso foi um acordar num atendimento, que essa criança preta estava desenhando e falou assim, agora eu vou colorir com um lápis de cor. E pegou o rosé lá, né? Rosé. Aí eu falei assim, cor de quem? Aí ele porque isso já estava na minha cabeça. A minha que não é. Depois tivemos uma situação, alguns meses depois, a gente está brincando de pique-esconde. É alguém que eu já atendi tem muito tempo. E eu tenho uma parede no meu consultório preta para desenhar. Uau! Para desenhar, né, como se fosse um quadro, né? E aí a gente estava brincando de esconder. E aí nós dois tínhamos que esconder, porque eu vi alguma coisa que a gente tinha que se esconder. E aí ele foi para se esconder na parede branca e falou assim, não, aqui é você, eu vou para aquela. Isso para mim foi assim, gente, agora, acho que o orgulho que você tá, né, parece que me deu um orgulho de poder ter feito isso. Mas assim, quantas e quantas que eu atendi antes que eu nem pensei em nada disso. Então, acho que receber é muito diferente também, né? Não é só do dinheiro, de novo. Não, assim, eu sou envolvida com branquitude e negritude é minha vida, né? Eu sou de origem alemã e tive uma babá negra. E o meu xodó foi a babá negra, que me criou uma vida inteira. Então, a minha história com a negritude é muito, muito antiga, muito pegada, assim, né? E não é à toa que eu entrei para esse projeto de uma forma, me identifiquei, enfim, com o sofrimento. Eu sou muito encantada com a história. Nós somos absurdamente miscigenados e a gente não conta essa história direito.
Então, acho que é super importante a gente pensar, conversar, organizar melhor as ideias. Acho que vocês fazem um serviço muito, muito, muito bacana. Que bom, porque vem de um lugar de consciência que não é fácil fazer isso, né? Não. Então, eu estou contando um exemplo positivo. E quantos que não foram assim? Não. É muito doloroso, Guri. É porque eu vi isso na clínica, eu vi isso na gente também. Qualquer coisa, né? Não é só o racismo, na verdade, mas ouvir o racismo no atendimento é a gente se deparar com isso na gente mesmo. A gente se sente crescendo toda vez que a gente tem esse letramento e a gente pode pensar e amplia espaço na cabeça para pensar, mas é uma mistura. Eu entendo isso que a Rô tá falando como uma mistura mesmo de sentimentos, de orgulho e vergonha ao mesmo tempo, porque eu identifico isso na minha clínica também. E não só, antes era ruim, agora é bom, mas das coisas que às vezes a gente patina, do medo que dá de entrar em alguns assuntos, mas a gente tenta entrar mesmo assim, porque a gente já entendeu que isso é muito importante, do viver isso junto com o outro, e não cair num lugar só individualista, né, da questão sei lá, dos conflitos inconscientes intrapsíquicos específicos daquela pessoa, juntar o intra com o de fora, né, parece vai ampliando a cabeça, né, parece que a nossa cabeça vai crescendo. Nossa, eu sou outra pessoa hoje, Isso é um movimento que se fez em mim, na minha família. A gente também tá se sentindo um pouco assim, sabe? Um pouco melhor por ouvir, por poder pensar tantas coisas. Eu acho que espero que as pessoas que estão nos ouvindo consigam ter isso que ficou para mim desse jeito, de inspiração, assim, possam se inspirar no sentido de pensar coisas novas, de pensar como elas estão vivendo isso em suas próprias vidas também, né? E nas próprias relações, nas próprias instituições, né? Que tipo de movimento é possível fazer? Mais do que dar uma receita, acho que dar inspiração não sei, eu tenho para mim que isso é a melhor coisa que a gente pode fazer, né? Mas uma coisa que me veio é se tudo bem a gente mandar para os nossos apoiadores do Catarse, as pessoas que estão mais pertinho da gente do podcast. A gente tem um projeto de financiamento coletivo, mas para essas pessoas, o seu artigo sobre silenciamentos, tudo bem? Por você a gente enviar para eles? Tudo bem que está aí na de Ribeirão. Na Bergato, né? Na Bergato 19. Sim, claro que sim, claro que sim. Eu tenho um carinho por este tema, por tudo que me compõe na minha vida, uma série de situações familiares, de situações sociais, enfim. E trabalhar a psicanálise de uma outra forma, gente, olha, né, é o que precisamos fazer. A psicanálise, ela foi ficando, em algum momento, absurdamente elitizada. Foi ficando para quem podia pagar, quem podia, entende, assim, ter uma condição melhor e tal. Ela foi se deturpando, foi sendo vivida, né, de uma forma para poucos. E ela tem que retomar essa ideia. No Brasil, de negros, né, a gente sabe que tem metade da população, pelo menos, então a gente tem que se organizar para isso. Acho bonito, bacana. Eu luto por isso. Então, eu acho que essas coisas a gente tem que, né, botar na roda, fazer um áudio longo. Fazer um áudio longo sobre isso. Acho que a ideia da Caixa de Pandora, Eliane, é justamente isso, que a gente quer continuar a conversa e aí uma hora precisa acabar. E aí a ideia é que as pessoas continuem pensando, lendo ou vendo coisas sobre o assunto. Bora para nossa Caixa de Pandora, então, né? O que você tem para nos indicar, Eliane? Tem muitos livros, né? Uma série de autores, né? O Fanon, Frantz Fanon, é um dos grandes autores da nossa sociedade lá. O Inácio Paim Filho é um escritor lindo também. Eu acho que a gente precisaria, sabe, era sobretudo conversar mais. Conversar assim, mais do que as pessoas serem cutucadas por livros ou por filmes ou por alguma coisa, as conversas. É por isso que eu acho que os podcasts estão tão em voga. É gente falando na sua rotina, no seu dia a dia. Eu gosto muito disso. A expressão desculpe o áudio longo me agrada profundamente, porque desculpe o áudio longo significa que tem profundidade. Que tu não vai fazer assim, dar 2 ou 3 dicas, falar 2 ou 3 coisas, dar um sorriso e sair. Tu vai falar, tu vai botar na cabeça das pessoas um pensamento mais aberto, né, mais humano.
Mas eu gostei muito do que você falou sobre a ideia do desculpa o áudio longo, porque realmente esse tipo de coisa a gente não faz rapidinho, né? É demorado, é Que bom. alongado. Vocês têm uma, assim, não é um elogio, é uma sensação minha. Vocês têm uma delicadeza, as duas, um olhar amoroso, que eu acho que às vezes faz falta, porque eu já participei de muitas situações, e às vezes vamos produzir, e eu acho que vocês não estão com essa ideia. Desculpa, mas eu vou tomar isso como um elogio. Tô me sentindo elogiada, que coisa linda de Então, eu tô. Mas eu acho que é um reconhecimento também, né? E é muito, parece que pra gente muito importante ouvir isso de você, que é uma pessoa tão inspiradora e que tá também generosa compartilhando tudo isso com a gente. E não só nós duas, mas para quantas pessoas que vão ouvir esse episódio. Sim. É emocionante. Ai, que bom. Que bom, porque assim, né, quando as pessoas vão se organizando, às vezes, para ouvir um áudio, etc., né, elas querem ouvir uma novidade, né? O racismo não é uma novidade. Eu fico muito contente, assim, fico faceira, como diz aqui no Sul, da gente estar compartilhando, falando, tendo uma oportunidade de ser algo mais genuíno, mais amoroso, assim. Às vezes fica muito preparado, e não está sendo assim. Muito, muito amoroso. Vocês têm uma carinha ótima, por sinal, né? Essa Então, carinha ótima, eu acho que a gente, eu sei que você está falando do afeto e do carinho, e de fato, a gente também está recebendo isso com você. Você também está transmitindo isso pra gente. Mas a carinha boa, também acho que a gente tem que dar o crédito. Nós estamos agora, a gente está, Eliane, muito chique. A gente está com uma personal stylist. Uma figurinista. Ele tá vestindo a gente, assim, não só vestir de roupa, né? Ela tá ensinando a gente como tá com a imagem aqui, né? Como a gente pode arrumar o cabelo, como a gente pode colocar acessório, como a gente... Enfim, né? E é tão interessante tudo isso. É tão cuidadoso que, para além dela perguntar pra gente o que faz sentido pra gente, e ajudando a gente a construir a maquiagem, o penteado, o brinco, o cabelo, a roupa, ela quis ver a foto sua, a foto de uma outra convidada que a gente vai gravar, para poder recebê-la. Com algo que ela vai captando sobre você pela foto, né? Faz toda a diferença essa questão do cuidado que a gente vai ter para receber alguém para conversar. E é um pouco do que a gente faz também na clínica, né? Não necessariamente só com roupa, mas a gente se preparar para receber alguém para conversar, assim, isso é muito interessante, assim, tá? Eu fiquei falando isso pra ela, acho que eu repeti essa palavra umas 15 vezes. Quem tá ajudando a gente é a Fernanda, eu falei pra Fernanda, isso é tudo muito interessante, tudo que ela foi contando, assim, desse processo. Fica uma indicação para as pessoas também pensarem sobre isso, né? A gente tá no bloco da Caixa de Pandora. Eu lembrei, né, a gente conversando sobre o assunto, do livro que eu li esse ano, do Ailton Krenak, A Vida Não É Útil, muito maravilhoso. Eu só li esse dele, mas me deu vontade de ler os outros também. Vale muito a pena. Como eu disse, assim, são livros fininhos, mas com tanta sabedoria, com tanto acorda, sabe? Você acorda para a realidade, né? E também assisti esses dias um vídeo da Gal Costa. Depois eu vou compartilhar, a gente põe no nosso Instagram também, de quando ela entra num festival pós-ditadura, não, durante a ditadura, e ela vai cantar aquela música Divino Maravilhoso. Vocês sabem qual é? Sim, sim. Ela repete 1000 vezes. Tudo é divino, tudo é maravilhoso. É lindo essa... Que é preciso estar atento e forte. Isso. Exatamente. E ela entra com uma força, e aí parece que... E ela com Black Power, e as pessoas começam a vaiar, e ela continua cantando com uma força, e aí uma pessoa fica vaiando para ela, e ela canta, olhando para essa pessoa, a pessoa vai parando de vaiar, ela vai se abrindo. Então, acho que além dela cantar, precisamos estar atentos e fortes, a gente precisa estar, né? Claro, na medida do que é possível, mas se a gente tentar ser essa presença forte, atenta. A nossa profissão é essa. Exato. A nossa profissão é preciso estar atento, né? Porque a gente morre e mata ao mesmo tempo algumas coisas. É da nossa profissão. E você, Carol? Para a gente encerrar nosso bloco de Caixa de Pandora. Lendo o que você escreveu na nossa introdução, eu pensei muito num episódio do podcast da Vera Iaconelli, aquele Estranho Familiar, com a Geni Nunes. Que tem um Instagram também, que é o Geni Papos, ela tem, né, enfim, ela escreve, ela é muito boa com as palavras, a Geni Nunes, ela é indígena, ela é Guarani,
E ela é psicóloga e ela fala sobre várias coisas, na verdade, mas o jeito como ela traz um retorno para as questões indígenas, ou para o jeito de ver o mundo, muito diferente desse nosso jeito esbranquiçado de ver o mundo, sabe? Ela fala uma coisa que me marcou tanto, que ela trouxe assim, que teve um relato, né, dela ver de umas assistentes sociais que foram ajudar, fazer uma intervenção, na verdade, dentro de uma zona de território indígena. E que elas ficaram horrorizadas que as crianças estavam descalças na terra, com o pé sujo. E elas mobilizaram a sociedade para doar chinelos para essas crianças, porque elas estavam sujas. E essa coisa da limpeza é muito, né, nossa, assim, desse jeito. O que é sujo, né? E aí ela contando que para aquela comunidade, para aquelas pessoas, para aquele grupo, né, essas crianças não estavam sujas, a terra não é sujeira. E o cuidado que precisa ter nessas intervenções que é feito, de você não ir só com a sua cabeça, mas estar aberto para a cabeça do outro também. Achei aquilo tão simbólico, sabe? Gente, isso é a nossa profissão, gente do céu. Para não querer sair botando chinelo nas pessoas, né? Nossa, é maravilhoso isso, maravilhoso. E fica a sugestão do episódio inteiro, assim, é muito legal. O jeito como ela vai contando a história dela, da família dela. É um podcast sobre família, então ela conta da família dela, assim, é muito interessante. E eu queria indicar uma outra coisa também, que é o livro da Bell Hooks, Tudo sobre o Amor. Você falou sobre amor, Eliane, e ele ficou aqui, assim, piscando na minha cabeça. É um livro lindo. A Bell Hooks é linda, né? Tem tantos autores bons, é verdade. Obrigada. Acho que a gente encerra, então, esse episódio, assim, com muito carinho por você, Eliane, pelo projeto que vocês estão fazendo, que seja aí realmente referência, né, que as pessoas possam ouvir esse episódio, compartilhar com o maior número de pessoas, para que elas possam ir se inspirando e se letrando, tomando consciência, podendo ter atitudes antirracistas. Muito obrigada. Obrigada mesmo, obrigada por estar aqui com a gente, de verdade. Olha, assim, é um alívio, né? Acho que tem uma coisa de alívio, assim, da gente poder conversar, pensar juntas, né? Não sei vocês, mas nunca é ruim, né? É sempre bom a gente poder se organizar e pensar, dizer umas bobagens até, não tem problema, né? Eventualmente sai, mas agradecer vocês, que coisa bem boa. Que coisa. Envia pra gente quando sair o livro, por favor. Exatamente, o link para a gente comprar, e a gente coloca também no Instagram para as pessoas. Tá bem. Sim. Tá bom? Tá bem. Muito obrigada, Eliane. Obrigada. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal ou siga a gente na sua plataforma de áudio preferida. E compartilhe o episódio com quem possa também se interessar pelo assunto. Se você ficou pensando algo e quer compartilhar com a gente, comente nas nossas redes sociais. E se você quer conversar mais de pertinho com a gente pelo grupo do WhatsApp e receber newsletters quinzenais, seja um apoiador pelo Catarse. Até o próximo episódio!